Saudações, gente bonita, bom dia. Eu gostaria de trocar umas ideias aqui com vocês. Antes de curiosidade, eu tô melhor. Acordei quase sem febre e tô respirando bem melhor. Mas vamos lá. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Algumas coisas que parece que não tem um entendimento muito amplo. Primeiro, a maior parte das pessoas hoje mora em cidade. Grande maioria das pessoas mora em cidade. Estatisticamente, no Brasil, 2/3 da população brasileira mora em regiões metropolitanas. Quer dizer, não só cidades grandes. E aí, quando se mora em cidade grande, a gente perde o controle, o contato, na verdade, de algumas coisas. O tempo é uma delas. O tempo da cidade é determinado pelo relógio. E isso cria um vício de achar que tudo é imediato. Você vê o celular cada vez melhor. O que significa ser melhor? Mais rápido. Computador cada vez melhor. O que significa isso? Ser mais rápido. Aplicativos cada vez melhores. São aplicativos mais rápidos. Só que não é assim que a vida funciona. Deixa eu dar 2 exemplos. A caça e a pesca. Na caça e na pesca, a espera é uma parte fundamental da atividade. Ninguém vai pescar, fala assim, eu quero, sei lá, quero pegar 10 tainhas, ou você está pescando no rio, eu quero 10 piaus. E vai lá, tuf. Não é assim que funciona. Certo? A pescaria exige planejamento, preparo, conhecimento. Você tem que saber aonde você vai pescar, que peixe você quer pescar, que isca, que material. E você tem que esperar. A espera faz parte do processo. Por que eu digo isso? Porque eu sempre vejo comentários, é só falação, ninguém faz nada. Gente, é uma guerra existencial. Certo? É uma guerra existencial. Deixa eu explicar por quê. Aí falando a outra coisa que eu deveria falar. Olha o Irã. Isso aqui é o Irã. O Irã é enorme. Ele tem praticamente o mesmo tamanho dos 9 estados do Nordeste, mais os 4 do Sudeste juntos. Ou os 3 estados do Sul, os 4 estados do Sudeste e o Mato Grosso do Sul. O Irã é um país muito grande. Já isso aqui é menor que o estado de Sergipe. Então, o Irã é 83 vezes maior do que o estado ilegítimo. Certo? As condições são muito diferentes. Outra coisa que é importante. Ontem, como mais ou menos previsto, eles não foram para o fight total. Eu mesmo falei que seria um erro muito grande se o Irã fizesse isso. Porque seria abrir mão do planejamento. Lógico que eles estão se preparando e planejando a guerra. Seria abrir mão do planejamento para responder uma provocação barata. Não fizeram isso. Mas houve algumas escaramuças. A artilharia iraniana pela primeira vez entrou em cena. Certo? Pelo menos 3 alvos no estado legítimo foram acertados. Sem falar na cidade de Eilat, que os Houthis tocaram o terror, e no norte, que o Hezbollah, vamos dizer assim, começou a atacar também. Então houve conflitos. No sul, pelos Houthis, no norte, por libaneses, no nordeste, por sírios, na região de Golã. A insurgência iraquiana atacou vários alvos do país e o Irã em si atingiu pelo menos 3 pontos do estado legítimo com peças de artilharia. Não as melhores peças de artilharia que eles têm, mas acertou 3 alvos. Vamos lá. Bom, isso é um teste. Isso é um teste. Como estão as defesas do estado legítimo? Olha, eles não conseguiram deter nenhum míssil. Certo? Não conseguiram deter nenhum míssil. Em compensação, o Irã também foi atacado. Mas olha só, o método que foi interessante. Houve
insurgências terroristas. Então, aquilo que eu sempre disse, que o terrorismo no Irã, olha o tamanho desse país, o terrorismo no Irã é patrocinado por esse país e por aquele outro, né, que fica do outro lado do Atlântico. Aquilo que eu sempre disse é verdade, porque o Irã não foi atacado em si, houve revoltas, grupos terroristas que tentaram dominar quartéis, mas isso foi debelado aqui na fronteira com o Paquistão, na região do Baluchistão. Baluchistão é esse aqui, ó. Esse é o Baluchistão, certo? Então houve ataques aqui. Tá vendo essa área aqui, ó? Branco, isso aqui é o Baluchistão, fronteira com o Paquistão e o Afeganistão. O Baluchistão é uma área complicada, muito complicada. De toda forma, nós havíamos dito que o Estado ilegítimo, como arma de ataque, só tem a aviação. Só tem a aviação. Havíamos falado, cara, o Irã não tem, o Estado ilegítimo não tem artilharia, não tem mísseis em quantidade, força e poder suficiente. Porque a distância entre o Estado ilegítimo e os persas, vamos pegar aqui o ponto onde a distância é menor. Daqui até aqui. 917 quilômetros em linha reta. Os iranianos têm mísseis que fazem uma distância maior do que essa, na verdade, né? Porque aí nós estamos falando disso aqui, ó. Tel Aviv. Pouco menos de 1.200 quilômetros, faz isso em 400 segundos. Com artilharia. Nós falamos, ó, a aviação do Estado ilegítimo é muito boa, é grande. Só que a aviação tem dois problemas. Não vou nem falar do preço. Tem dois problemas. O primeiro problema é a dependência enorme de pistas de pouso e decolagem. Quer dizer, no caso de conflito generalizado mesmo, quando não se a cobra fumar, os ataques serão feitos primariamente às pistas de pouso e decolagem e aos hangares. Porque não interessa se você tem 400 ou 600 aviões, como o Estado ilegítimo, não faz diferença nenhuma. O que conta é a quantidade de hangares e principalmente pistas de pouso e decolagem que você tem. E pista de pouso e decolagem é alvo fixo, imóvel. Você não tem que derrubar os aviões, você tem que impedir eles de voar. Você não tem que destruir completamente a pista. Faça um buraco no meio dela e o avião já não decola. Certo? Então, esse é o principal problema da aviação. Certo? E ainda tem outro. Os aviões são grandes. Não acredito nesse negócio de avião invisível. Isso não existe. Eles teriam que passar pela Jordânia. É fácil, a Jordânia é um traidorzinha, né? Passa por muitos quilômetros do território iraquiano. E aqui com certeza eles seriam interceptados, né? Porque na Síria nós temos os russos. E aqui com certeza já temos os iranianos. Então a chance de você interceptar um caça com peças de artilharia, com mísseis, é muito grande. E outra coisa, o terceiro ponto que me chamou a atenção ontem: interferência eletrônica. Não sei se russos ou iranianos, mas simplesmente bloquearam o sinal do GPS na região do Levante. Traduzindo, os caças estavam cegos. Eles não sabiam para onde ir. Eles são extremamente dependentes do GPS. A Rússia usa o sistema GLONASS e os aliados da Rússia usam o sistema GLONASS. Esse não foi interceptado, né? Não sofreu interferência. E outra, você usa métodos um pouco mais antiquados, mas de redundância, como giroscópios, né, que permite você saber onde você está e para onde você vai. E os caças ultramodernos que estão no Estado ilegítimo, eles já não tem mais opção, são totalmente dependentes do GPS. Então a mera interrupção, eu até acredito que o Estado ilegítimo tenha tentado, falando, vamos fazer um ataque de aviação aos persas. Eles devem ter tentado. Só que a interferência eletrônica que mascarou o sinal de GPS impediu eles de fazer isso. Então essa é outra fraqueza, principalmente da aviação
deles, né? Que é a extrema dependência do sistema de GPS, que já ficou claro, já tinha ficado claro durante os exercícios da OTAN no Mar Báltico, pode ser interferido sem muita dificuldade, certo? Pode sofrer interferência sem muita dificuldade. Os russos já fizeram no Mar Báltico, em toda essa região aqui, e eu não sei se eles ou os iranianos fizeram de novo em toda essa região aqui. Na verdade, a Marinha Americana saiu correndo, ela não foi ajudar o Estado ilegítimo, saíram correndo. Por quê? Porque também houve interferência eletrônica aqui, certo? Eles ficaram com medo, só sem GPS, como é que eles vão conseguir se localizar? Olha que absurdo, cara, navio, pelo amor de Deus, por milhares de anos, quem iniciou a navegação foram os australianos, 27 mil anos atrás. Eles já conseguiam se localizar, sabiam onde estavam, para onde ia. E hoje a Marinha dos Estados Unidos não consegue fazer isso. Ela saiu correndo porque ficou com medo do sinalzinho de GPS sofrer interferência. Por favor, né? Vamos falar sério. Então essa debilidade ficou demonstrada. Esses conflitos, essas escaramuças têm esse papel importante, certo? Tem esse papel muito importante que é identificar as fraquezas do inimigo, certo? De longe, a extrema dependência do ente sionista em relação à aviação ficou patente. O fato de eles não terem artilharia eficiente também ficou patente. Eles não conseguiram deter nenhum dos ataques de artilharia vindas do norte, dos Houthis ou do Irã. Nenhum deles conseguiu ser detido, foi detido. E outra, a extrema dependência deles do GPS ficou clara e patente. Quando e não se acontecer o combate definitivo, é óbvio que essas fraquezas serão usadas contra eles. E não são fraquezas quaisquer. Cara, tá, os americanos não precisam de muita coisa para correr, eles sempre fazem isso. Mas foi patético os navios saindo correndo do Golfo de Aden, porque estava com medo de ficar sem GPS. E a aviação do Estado Legítimo não conseguiu sair do território do Estado Legítimo porque ficou sem sinal de GPS. Então foi detectada uma grande fraqueza, uma enorme fraqueza deles. E também o sistema de combate, vamos dizer assim, a artilharia de dissuasão não funcionou. Os ataques sejam lançados pelos Houthis a Eilat, sejam os ataques do norte, a região da Galileia, ou as colinas de Golã, e principalmente os 3 ataques que vieram do Irã, nenhum deles foi detido. Então não só a artilharia israelense é uma coisa que não existe na prática, como eles são extremamente dependentes de GPS, eles não têm capacidade de deter ataques pesados de artilharia. Foram 3 fraquezas importantíssimas que os persas descobriram. Então o objetivo do ataque foi primeiro dar uma resposta, né? Tinha que ser dada alguma resposta, mas como eu disse no vídeo ontem, uma resposta que não desandasse as coisas de uma vez, porque para fazer uma coisa como uma guerra existencial, certo? Para fazer algo como uma guerra existencial, você não pode se dar o luxo de perder de forma alguma. Então todos os elementos têm que estar planejados, tudo tem que ser conhecido. Então ontem foi um dia, uma noite, uma madrugada muito instrutiva para todos os lados. Eu não sei se o lado do Ocidente vai ter tempo de corrigir, ter meios, né? Porque vai corrigir como? Só se mandar míssil para eles, né? Pode acontecer. Eles mesmos não tem, nem fabricam. Alguém vai ter que mandar um míssil forte para eles. Mas esses mísseis também podem sofrer com interferência eletrônica. E outra coisa, o que eles vão fazer com a questão do GPS? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E a dependência da aviação? As pistas de pouso e decolagem e os hangares continuam sendo alvos fixos e vulneráveis. Certo? Continuam sendo alvos fixos e vulneráveis. Então isso não vai mudar. Certo? As falhas da defesa ocidental não podem ser corrigidas, a verdade é essa. E agora os persas e todo o eixo da resistência tem um enorme trunfo nas mãos. Uma coisa que vai
dar um pouco mais de coragem para os árabes que estão meio temerosos, no caso da Arábia Saudita e o Egito. Certo? Então é só isso, gente. Eu tô melhor e eu gostaria de passar para vocês essa minha análise sobre as escaramuças. Não foi um conflito, as escaramuças de ontem. Certo? É isso. Até mais, gente.